E aí, galera, que bom ter vocês aqui mais uma vez. Antes de começar, já compartilha o nosso link, curte. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma experiência online e nos siga nas redes sociais. Que bom ter vocês aqui conosco. Espero que a semana de vocês esteja sendo maravilhosa e que Deus continue abençoando. Vai aparecer um QR Code aqui na nossa tela. Aponte sua câmera para a tela e entre em contato conosco, preencha seus dados. Estamos ansiosos para conversar com vocês. Antes de passar para o louvor, vou fazer uma oração para dar início à nossa experiência online. Deus, muito obrigada, Pai, por podermos estar aqui, Senhor, unidos de uma certa forma. Obrigada por nos proporcionar, Pai, essa experiência. Continua nos abençoando, Senhor, que tudo corra bem de acordo com os seus planos, Pai. Ser com as famílias de quem está passando por um momento difícil com essa pandemia e nos ajude, Senhor, a sairmos dessa vencedor. Em nome de Jesus, amém. Pelas montanhas e vales, encontro teu abraço. Há pedras no caminho, mas não estou sozinho. Eu nego a mim mesmo, tomo a cruz e sigo, prossigo para o eu abro mão do mundo para ganhar a Cristo. E a vida que hoje eu vivo é pela fé nele. Eu nego a mim mesmo, tomo a cruz e sigo, prossigo para o te amo, vou até o fim contigo.
alegrarás, que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim.
Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre a palavra de oferta e dízimo, ou dízimo e ofertas. A nossa palavra de oferta e dízimo está em Lucas, capítulo 21, a oferta da viúva pobre. Esse é um texto que todos vocês já conhecem. Eu vou ler e vocês vão me acompanhando, por favor. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de oferta. Viu também certa viúva pobre que lançava ali 2 pequenas moedas. Então disse Jesus: em verdade, lhes digo que esta viúva pobre deu muito mais que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Todos nós somos conhecedores que a viúva naquela época, ela não tinha uma aposentadoria, ela não tinha outro sustento. Então as viúvas, elas não tinham sustento nenhum para se manter. E essa viúva, de uma forma diferente e extraordinária, ela pegou tudo que ela tinha, todo o seu sustento e depositou aos pés. Então você observa, será que nós temos esse coração que essa viúva tem? Às vezes trazemos para a casa do Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos e ficamos com o restante do nosso dinheiro, diferente dessa viúva que deu tudo o que ela tinha. Como seria o nosso coração se nós trouxéssemos à casa do Senhor todo o nosso sustento? Aonde estaria depositada a nossa confiança, sem nenhum sustento para depois, sem nem um pouco de dinheiro para se manter o restante do mês? Sabe, amados irmãos, essa viúva, ela nos surpreende, ela nos ensina a termos um coração grato, mesmo em tempos difíceis, esperarmos no Senhor e nunca deixarmos de devolvermos ofertas e dízimo à casa do Senhor por medo do Senhor não nos sustentar. Esse Deus, esse Jesus tão precioso, nunca nos abandona quando nós surpreendemos o coração do nosso Deus. Às vezes, nós entregamos ao Senhor tudo pela metade. Nós entregamos o nosso tempo com a leitura da palavra pela metade. Nós entregamos o nosso serviço no templo da casa do Senhor pela metade. Jesus espera que nós sejamos extraordinários, que nós sejamos diferenciados. É isso que Jesus espera do seu povo. E como essa viúva que depositou tudo aos pés do Senhor, que nós possamos ser assim como essa viúva, que nós possamos confiar verdadeiramente no nosso Deus, que mesmo no tempo onde não existe esperança, onde a fé está fraquejada, que a nossa fé possa se firmar em Jesus, possa se firmar na palavra, que nós possamos viver um tempo que mesmo difícil, eu tenha coragem, eu tenha audácia de cumprir com os meus deveres para com a obra do Senhor. A obra do Senhor não para quando eu deixo de dizimar e ofertar, porque o Senhor é lindo, Ele levanta outros. Deus não depende de mim, não depende talvez de você, com certeza não. Mas Deus tem muito mais, tem um exército que trabalha pela palavra dEle, ainda a remanescente do Senhor, e que eu e você possamos ser este remanescente da palavra do Senhor, de fazermos o que agrada ao coração do Senhor, e que nós possamos, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, devolver à casa do Senhor o extraordinário, não simplesmente uma determinação de 10%, ou não sim uma simples ofertas. Vamos tocar o coração do Senhor. Nós podemos, porque somos separados, somos povo eleito do Senhor Jesus. Que isso nessa noite possa penetrar o nosso coração.
Jesus é perfeito e ele conta com o povo escolhido dele. E esse povo somos nós. Que nós possamos nessa noite dizimar e ofertar na casa do Senhor, com o coração grato, cheio de alegria. Irmão, observe só uma coisa. Essa é uma pequena observação que eu vou estar abrindo um parênteses aqui. Às vezes, trazemos à casa do Senhor o nosso dízimo e aqui deixamos. Pronto, não preciso fazer mais nada. A quantidade do seu dinheiro ou do meu dinheiro não diz o quanto eu tenho compromisso com a obra do Senhor. Isso requer muita atenção, porque há outras áreas das nossas vidas que precisam ser observadas. Que o Senhor te abençoe ricamente e te devolva tudo em dobro, o que você tem entregado na casa dele. Disso eu não tenho dúvida. Muito obrigado e vamos orar. Excelentíssimo Deus, Pai bondoso e misericordioso, quero te bendizer nesta noite junto com os meus irmãos e agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, pela tua graça dispensada sobre as nossas vidas. Pai, nós não somos merecedores, mas o Senhor nos amou primeiro, o Senhor ofertou a vida do seu filho primeiro. Oh Pai, a primeira primícia foi o Senhor que nos ensinou. Jesus, que nós possamos ter um coração grato, um coração generoso, Senhor Jesus. Pai, que nós possamos fazer o extraordinário, que nós possamos surpreender o Senhor, Pai amado. Até porque o Senhor nunca vai se surpreender conosco, porque o Senhor já nos conhece, Pai, antes mesmo de nascermos. Pai, muito obrigado pela tua bondade, pela oportunidade de dizimar e ofertar na tua casa. Muito obrigado, Jesus. Abençoa os nossos irmãos, Pai. Onde cada um se encontre nesta noite, visite o coração dele, Senhor Jesus, e que ele possa ser um dizimista e um ofertante extraordinário. Em nome de Jesus, amém. Olá, meus irmãos, graça e paz a todos, que a paz do Senhor Jesus habite na sua casa permanentemente, amém? Mais uma vez estamos aqui para um culto, uma experiência online, e esses dias têm sido muito difíceis, muito difíceis, né? A gente falar em crise já está quase virando normal, mas na sequência que nós temos ouvido de pregação, nós temos que entender o que Deus Ele de fato quer que a gente entenda nesse momento e como a gente deve proceder. E nesse compêndio todo, nesse conjunto todo, a gente tem que entender algumas coisas que a gente também não deve fazer, né? E hoje eu quero trazer uma palavra que eu gosto muito. Na verdade eu gosto da palavra de Deus toda ela. Ela nos mostra como ser a cópia de Cristo, como ser cristãos. E mais uma vez nós vamos olhar para a vida de Jesus Cristo, que está lá relatado no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45 até o 52. É aquele ponto, o próprio texto já diz aqui, que Jesus caminha sobre as águas. Mas vamos lá. Versículo 45 de Marcos 6. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. Olha que maravilhoso. E queria tomar-lhes a dianteira. Versículo 49. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco com eles, para estar com eles, e o vento cessou, ficando entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, ante o seu coração estava endurecido.
Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por esse tempo aqui, ó Pai, onde podemos falar da Sua palavra e podemos aprender, ó Paizinho Santo, mais sobre Ti e como, ó Deus, caminhar ou proceder nesses dias em relação à Tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa falar aos corações das pessoas que estão em casa, nos assistindo, em nome de Jesus. Que a Sua palavra permaneça em nossos corações. Amém. Vamos lá. Eu gosto muito desse texto porque ele retrata uma dificuldade que Jesus estava naquele dia. Jesus, nesse dia aqui especificamente, ele teve um dia extremamente agitado. Se você voltar um pouquinho aí no capítulo, você vai entender isso. Jesus tinha acabado de receber uma notícia triste, uma notícia da morte de João Batista. E se você ler o texto, você entende que Jesus falou assim, olha, ele recebeu a notícia e falou, vamos para um lugar deserto. E ele, tentando ir, atravessou o mar e ao chegar do outro lado, aquele lugar não estava deserto. E ele então teve que... ele se compadeceu, a palavra fala que ele se compadeceu daquele povo, e ali houve a palavra dele, ele pregou a palavra, ele pregou o evangelho, deu boas novas para aquele povo, e no final da tarde, as pessoas teve aquela situação toda, onde eles falaram, olha, tem muita gente aqui e tal, se a gente despede eles logo, porque não tem nem lugar para comprar pão. Então Jesus vai lá e faz a multiplicação, faz esse milagre maravilhoso da multiplicação dos pães. E é o que eles tinham, é o que fala aqui no versículo 52, que eles estavam aterrorizados, eles não tinham nem entendido a multiplicação, o milagre. E esse era o milagre, e depois disso tudo, Jesus falou assim, olha, vocês podem ir, podem passar o mar, e ele despediu as multidões e subiu para orar. E é o que a gente encontra aqui. E eu quero ir versículo a versículo aqui com você, para que a gente entenda algumas coisas desse texto, que podem passar despercebido. Mas vamos lá. Versículo 45 diz assim, que Jesus, logo a seguir, Jesus compeliu Jesus, os seus discípulos, a embarcar e passar adiante para o outro lado, Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. O que eu entendo desse ponto é que Jesus, ele quer que a gente vá adiante. Ele não quer que a gente esteja parado, ele não quer que a gente esteja imóvel, ele não quer que a gente esteja fixado, que a gente continue, apesar das coisas, apesar das situações, apesar das dificuldades, ele quer que a gente continue. E há uma outra versão que diz assim, que Jesus insistiu com eles para que eles fossem. Eu lembro muito, em relação à palavra insistir, quando eu falo para as minhas filhas assim, olha, é hora de dormir, elas falam, só mais um pouquinho, só deixa o desenho acabar, só deixa isso acabar, só deixa aquilo, não, já temos que ir e tal, e eu tenho que insistir, não, vocês vão dormir agora sim, que já está no horário, até podem. E às vezes Jesus é assim com a gente, ele precisa insistir para que a gente faça o que ele está pedindo, que a gente vá em direção àquilo. Nos remete, claro, a uma imaturidade que a gente tem. Jesus insistiu, graças a Deus, Jesus tem insistido conosco, tem insistido em estar conosco, tem insistido em nos salvar, tem insistido em dizer para a gente ir adiante e não retroagir. A gente precisa ir adiante. É isso que eu entendo nesse texto aqui, principalmente quando Jesus diz que ele insistia com eles. Embarca, entra nesse barco e vai adiante, entra nesse barco e passa essa fase, vai para o outro lado, entra e vamos lá. E aí ele pega e desiste. Ele insiste com os discípulos e depois despede as multidões ali, as pessoas já não iam estar mais desfalecidas, porque ele tinha acabado de comer, e isso era uma coisa boa. E aí Jesus sobe para o monte, e então eu anotei aqui algumas coisas. Olha, muitas pessoas, elas não encaram a direção de Deus como absoluta. Eles ficam tentando dar uma voltinha, Jesus fala assim, olha, vai lá, faça isso. Ou Jesus te traz o entendimento que você tem que fazer algo e você não faz. Graças a Deus, como eu disse, Jesus, ele continua insistindo conosco. Ele continua dizendo, vai, permanece, fica firme. Não precisa mentir para ter negócios. Não precisa
falar mal de outras pessoas para você se sobressair no seu trabalho. Não precisa. Continue, insista com a sua família, insista com ela na palavra de Deus com elas, insista. Pode ter dificuldade, pode estar triste, pode estar desanimado. Vou falar no decorrer aqui, mas a gente é muito sentimental. A gente fala assim, hoje a gente está bem, hoje o meu coração está alegre, então hoje eu estou propenso a pregar o evangelho. Quando eu estou triste, estou em dificuldade, eu já não faço isso porque eu já estou emburrado, já estou com a cara fechada e eu não posso alcançar as pessoas assim. A gente tem que parar, irmãos. Pararmos de sermos sentimentais e sermos muito mais espirituais. Muito mais espirituais. Porque esta aqui é a palavra nossa. Jesus, ele tem insistido conosco. Ele tem insistido, vai. A gente às vezes erra, a gente às vezes resbala, a gente às vezes peca. Jesus está insistindo, ei, caminha. A situação está difícil, você acaba sendo machucado pelas pessoas. Jesus está dizendo, entra no barco e continua, que é o que a gente precisa. Algumas coisas acontecem, a gente perde pessoas e tudo mais, fica muito difícil. E Jesus está dizendo, continua, irmãos. A gente tem contato, relacionamento com as pessoas do nosso dia a dia, e isso, irmãos, às vezes machuca. Uma palavra que a gente solta, uma palavra que a gente ouve, machuca a gente. Jesus está dizendo assim, ei, entra no barco do perdão e continua. Ei, libera o perdão e continua. Ei, faça isso, vai lá, pede perdão e continua. Às vezes o diabo vem, às vezes a sua mente está lá dizendo que você não pode, você é um fracasso, você aquilo tudo. Mas a palavra de Deus, o que eu tenho entendido, irmãos, continue. Irmãos, assim, olha, como isso tem falado comigo. Porque a gente faz planos, a gente projeta, programa as coisas. E claro que a gente só programa como se tudo, o nosso passo a passo desse todo certo. E às vezes não dá. Aí eu planejei que desse, olha, mês 1, mês 2, mês 3 vai ser assim, vai ser assado, vai ser tal. E às vezes não dá certo. E a gente já quer desistir. E eu quero te dizer, irmãos, continue no seu casamento. Continue orando. Continue firme no Senhor. Se é a direção que Deus está te dando, como era aqui para os discípulos especificamente, entra no barco e vai. Então, meus irmãos, entre no barco e vai. Continue. Mas vamos seguindo. Como eu disse, algumas pessoas acabam não vendo isso, vendo a direção de Deus, a ordem de Deus como absoluta. E isso, meu irmão, é fracasso. Isso é fracasso. A gente tenta ter outras opções, né? Mas não dá. Nós precisamos seguir o que Jesus está insistindo conosco. E vamos adiante. Jesus tinha acabado de fazer isso. Jesus fez essa observação, fez essa direção para eles. E o versículo seguinte diz que Jesus despediu na sequência, Jesus despediu as multidões e subiu para orar. Eu não sei, irmãos, se você já teve um dia tão difícil, que você ficou tão angustiado, que você falou assim, eu não vejo a hora de ficar sozinho com Deus. Ou até mesmo eu não vejo a hora de ficar sozinho. Meu Deus, como o dia foi difícil. Eu não quero olhar para ninguém, eu quero chorar escondido. Eu quero chorar no meu quarto, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Por causa de um dia difícil. Ou talvez por causa de notícias difíceis. Ou talvez por causa de um grande período de tempo difícil. Talvez possa ser você hoje. Mas Jesus aqui, como eu disse, ele tinha recebido a notícia do seu primo. João Batista era primo de Jesus. E a gente falando assim em relação a sangue, né, a genealogia, Jesus era primo de Jesus. E Jesus, ele ficou triste com isso. Ao ponto de desejar um lugar vazio, que não tivesse ninguém. Sabe para quê? Para que ele tivesse tempo com Deus. Para que ele tivesse um tempo para orar. Olha só, irmãos. Olha só quantas vezes nós temos um dia agitado deste, notícias difíceis, e a gente vai fazer o quê? A gente vai para a rede social. A gente vai fazer outra coisa. A gente vai cozinhar, a gente vai comer, a gente vai tentar se animar. Ao invés de fazer como Jesus Cristo que fez. Olha, eu entendo que Jesus estava ansioso para estar orando naquele dia, porque ele fez de tudo, irmão. Ele fez de tudo.
para que ele tivesse esse tempo com Deus, para que ele tivesse esse tempo para ele orar. E não foi pouco tempo de oração, não. Isso não foi pouco tempo de oração, não. Mas olha só, mesmo num dia difícil, mesmo numa situação ruim, mesmo talvez, vamos lá, nosso dia, nós com dor de cabeça, nós ruim, às vezes chegamos em casa e precisamos resolver algumas coisas lá. A gente não para. E às vezes você vê a mãe mesmo, às vezes chega em casa do trabalho cansada e ela precisa ir fazer comida para o filho. Às vezes o pai chega em casa e está lá, precisa de trocar chega em casa de um dia difícil de trabalho, de situações ruins, de decisões que precisou tomar, de coisas erradas que acabou fazendo. Não pecado, mas decisões incorretas. Tomou no seu negócio, tomou uma rasteira de alguém, alguma coisa do tipo, e ele chega em casa. E lá ele tem uma série de coisas para fazer. Por quê? Porque tudo tem manutenção, e esse é o nosso dia a dia. Nós temos coisas para fazer no trabalho, chega em casa cansado, mas precisa atender às necessidades da família. E se você não tem feito isso, você precisa pensar nisso. Você não pode negligenciar porque seu dia foi difícil e tudo mais. Pode negligenciar. Jesus veio de um dia difícil, ele planejou ficar sozinho, ele planejou ficar um tempo em oração. Mas quando ele chegou do outro lado, que é o que o texto diz um pouquinho antes, ele encontrou uma multidão de pessoas, uma multidão de gente que precisava de uma palavra de esperança. Às vezes você está cansado, com dificuldades, querendo só orar, querendo só ter um tempo a sós com Deus, mas a necessidade daquele momento, das pessoas ao seu redor, são tão grandes. E a Bíblia fala assim que Jesus se compadeceu deles. Isso tem que nos ensinar algo. Isso tem que nos ensinar algo nesse dia. Isso tem que nos ensinar algo quando você lê esse texto. Porque mesmo que a gente esteja com dor de cabeça, a gente chega em casa e precisa dar a manutenção devida no lar. A gente precisa continuar os trabalhos ali. E Jesus, eu estou medindo uma coisa bem grotesca no nosso dia a dia, mas Jesus queria ficar sozinho. Ele chegou do outro lado, tinha uma multidão de pessoas, e aí eu te digo, irmãos, Jesus se compadeceu deles, e ali houve uma manifestação da graça, irmãos, uma manifestação do poder. Eu sei que você tem problemas, mas as pessoas, se você é cristão, se você é uma cópia desse Cristo aqui, você precisa se compadecer das pessoas que estão ao seu redor. Talvez você está nessa dificuldade, mas Jesus está te mostrando pessoas com dificuldades também, que elas precisam da palavra que você conhece. Precisam entender do seu Cristo, precisam ver a manifestação do Cristo que você conhece. E é isso que Jesus fez. Aquelas pessoas estavam precisando de cura, precisando de uma palavra. Aquelas pessoas estavam como ovelhas que precisassem dos cuidados de um pastor. E elas encontraram em Cristo, mesmo Jesus Cristo estando num dia difícil para ele. Então vamos lá. É isso que aconteceu. Então Jesus despede elas depois de atendê-las, depois de fazer a multiplicação dos pães. Eu não quero nem entrar nesse contexto da multiplicação, mas ali ocorreu. Então Jesus despede os discípulos e ele vai no seu tempo a sós com Deus. E ele sobe para o monte para orar. Nós temos, irmãos, que às vezes na primeira hora da manhã a gente já recebe uma notícia difícil, e o nosso coração tem que ser igual ao de Jesus aqui, que a gente tem que ansiar para chegar no momento de ficar a sós com Deus. E ali sim você chorar, você entregar as suas dificuldades, você falar com Ele, você ter o seu relacionamento com Ele. E ali Ele vai te dar a direção. É isso que foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Dependente da notícia que ele teve, a notícia que ele tinha, ele não largou da sua obrigação, do seu dever como Cristo de atender as pessoas, e atendeu elas. E depois disso, foi ter um tempo a sós com Deus. Nós precisamos ter esse tempo a sós com Deus, meus irmãos, todos os dias. E aí me remete a um pensamento: qual é o sentimento que às vezes a gente tem? O sentimento que nos faz ir até Cristo, que nos faz ir até Deus, que nos faz querer ter um tempo a sós com Deus. São só sentimentos ruins? Ou são só fracassos? Que, agora, meu Deus, deu tudo errado, agora eu vou para Deus. Pense nisso, irmãos. Qual é o sentimento que tem te levado
a ter um tempo com Deus? São só os sentimentos bons? São só os sentimentos ruins? Como na maioria das vezes? Só quando a gente está em dificuldade? Só quando a gente está triste que a gente vai até Deus? Ou todos os momentos a gente tem procurado a direção de Deus? Quando está tudo bem, nós precisamos encontrar a direção de Deus, mesmo no tempo limpo. Qual é o nosso norte, Jesus? É para lá, então nós vamos. Continuando o texto. Versículo 48. Já dei um pulão lá para o 48. Vamos lá. E vendo-os que em dificuldade... Olha só, vamos ler o 46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os... 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria-lhes lhe passar a dianteira. Eu preciso ler esse texto inteiro, eu preciso ler esse versículo inteiro, não posso isolar ele, sabe por quê? Porque eu já vou te entregar já. Jesus fala assim, que eles estavam em dificuldade. Olha só, os discípulos estavam em dificuldade. E no final do versículo diz assim, e Jesus veio ter com eles. Isso que é o maravilhoso, irmãos. Isso que é o grandioso dessa palavra. E é por isso que eu não posso dividir esse versículo em dois. Eu preciso lê-lo inteiro, porque ele começa vendo as dificuldades e termina lá dizendo que Jesus foi ter com eles. Você está em dificuldade? É fácil hoje não estar em dificuldade. É fácil hoje estar apreensivo, estar ansioso, estar tremendo, temendo o futuro. É fácil estar assim, meus irmãos. Mas Jesus, que a palavra está aqui dizendo que Jesus estava vendo a dificuldade deles. Jesus estava vendo a dificuldade daqueles discípulos. Ele via que o vento era contrário. Jesus deu uma direção para eles, mas o vento estava contrário à direção de Jesus Cristo. Olha só, irmãos. E Jesus Cristo viu tudo isso. Jesus viu que eles estavam lá com dificuldade. Jesus viu que eles estavam lá passando aquele perrengue todo. Jesus viu. Jesus viu. E aí Jesus, olha só. Jesus viu a dificuldade. E eu quero te dizer, com tudo isso, que você, como muitos pregadores têm vindo e têm falado a mesma coisa aqui, você não está sozinho. Jesus está vendo a sua dificuldade, irmão. Jesus está vendo a sua dificuldade. Jesus está vendo que Ele te direcionou, mas o vento, irmãos, começou a ficar contrário à palavra, às notícias. Olha só, irmãos, vai olhando para o nosso dia a dia, os problemas começaram a ficar contrário à direção. Jesus está me dizendo para ir para lá, mas tem tanto impedimento, tem tanta dificuldade. Será que é isso mesmo? Eu quero te dizer que Jesus está vendo isso, irmãos. E eu quero te dizer que aqueles homens ficaram com dificuldade. Aqueles homens estavam com dificuldade naquele momento. Quero te dizer que Jesus não está sozinho. Não podemos esquecer disso. Não podemos, ainda mais se você está indo na direção que Jesus Cristo te deu. É este o ponto. Se você está indo na direção que Jesus Cristo te deu, eu quero te dizer que Ele vai vir no teu encontro. As coisas vão estar contrárias mesmo. Eu quero te dizer, irmãos, que Jesus pode nos dar um direcionamento, Jesus pode nos dar uma direção em relação ao nosso trabalho, a um concurso, ao estudo, em casa. As dificuldades virão, os problemas vão aparecer contrárias à direção de Deus. Contrárias até mesmo ao caráter de Jesus Cristo. Sabe, fala assim, ei, para você agora fazer esse negócio, você vai precisar mentir. É assim. Isso é algo contrário à direção de Deus. Ei, para esse negócio aí, você vai ter que trair a confiança de tal pessoa. Para quê? Isso é contrário à direção de Deus. Olha, para você conseguir desenvolver no seu trabalho, você vai ter que pisar nas pessoas aí, porque sem isso você não vai conseguir evoluir. Isso é contrário à direção de Deus. E esses ventos, irmãos, eles sopram muito forte. Eles sopram com dificuldade. Mas olha só, o texto nos diz mais coisa ainda.
estavam remando. Sabe, olha só, vamos lá, versículo 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Olha só. Eles não estavam indo a favor do vento. Eles estavam contrário ao vento. Eles estavam na direção que Cristo deu para eles. E eles precisavam remar. Eles precisavam aplicar força. Eles precisavam aplicar energia. Tinha um trabalho ali, irmãos. Eles não foram encontrados descansando, não. Falaram, deixa a vida levar aqui. O vento bateu para lá, vamos para lá mesmo. Não. Você precisa aplicar energia, irmãos. Você não pode ser Jesus olhar para a sua dificuldade e você não está fazendo nada por ele. Sabe por quê? Porque o que eu aprendi, irmãos, que o que é considerado humanamente, que a gente consegue fazer humanamente, nós temos que fazer. Nós temos que fazer, irmãos. Agora, a parte de milagre, a parte sobrenatural, esta é Cristo que faz. E aí a gente pode incluir muita coisa nisso. Muita coisa. Você vê um semelhante seu em dificuldade e você não ajudar, você podendo, você não remou em direção a Cristo. Você não remou em direção a Ele. Algum semelhante seu, você estando em dificuldade de alimento, de comida, e você não remou. Você está contrário, você está deixando o vento dar a direção e não Cristo dar a direção para você. Nós temos que estar na direção de Cristo, na direção. Você não pode agir de uma maneira que não reflete o caráter de Cristo nas coisas. E aí é isso na sua casa, você filho, presta atenção nisso. Sua mãe, seu pai te dá uma ordem, você fala, pai, não sei o quê. E eu estou dizendo isso porque eu já fui desse tipo. Em casa era um pouquinho mais brabo o negócio, mas a gente, de várias maneiras, ficava rateando, ficava indo contra a direção de que eles nos davam. Você está na casa dos seus pais, você deve obrigação de obedecê-los. Você é filho, você deve obrigação de obedecê-los. Até que você saia e forme a sua família. E ainda os seus pais, por mais que eles não te deem mais a direção, você precisa fazer isso ou aquilo, porque você agora é um senhor de família, você ainda pode se aconselhar com eles, porque eles já viveram muito. Eu conto muitas coisas com meu pai, tenho feito ligações semanais para ele, falar, olha pai, a gente está assim, assim assado, o que o senhor acha, isso, aquilo, outro. Ei pai, isso, aquilo, outro. Eu falava, eu não entendo nada disso não, mas se você está firme, beleza. E de um ponto de honrá-lo, para ele saber o que está acontecendo comigo, para ele saber os projetos que eu tenho pensado, e de saber o que ele acha disso também. Porque em suma, se ele não entende do negócio, eu estou envolvido em tecnologia, ele não vai entender exatamente, especificamente daquilo, mas ele tem sabedoria de todo o seu tempo, de toda a sua idade ele tem. E eu falei, pai, o que o senhor acha disso? Ele, não, tem que fazer, olha, vai, tem medo não, olha, é assim mesmo, o dia a dia é difícil, ele mesmo fala para mim, os dias são difíceis. E eu nunca vi aquele homem, por mais a dificuldade que seja, e ele reclamar do seu dia a dia. Ele fala, hoje eu não vou trabalhar. Eu nem vou continuar falando dele, porque ele é um grande exemplo para mim. De trabalho, então, meu Deus do céu, eu não vi homem mais trabalhador que aquele homem. Eu não vi. Meu pai, sobre trabalho eu vou falar com quem? Quem trabalha menos que eu? Não, eu vou falar com meu pai. Da maneira que eu consigo honrá-lo, eu vou falar com ele. Mas vamos adiante. Não tome a direção do vento. Tome a direção de Jesus Cristo. Irmãos, muitas vezes o vento vai contra mesmo. O vento vai soprar para outro lado. Mas às vezes, e muitas das vezes, se o vento não soprar a seu favor, Jesus Cristo vai entrar no seu barco. Jesus Cristo vai tomar a dianteira, porque esta foi a sequência. Sabe, irmão, se você continuar, se você permanecer, ele vai falar assim, se o vento não parar, se Jesus Cristo não fazer parar, ele entra no seu barco para cessar tudo, irmãos. Para cessar tudo. Não podemos ser encontrados sem os cuidados. Até anotei isso aqui. Nós temos vivendo um tempo de pandemia, tempo de um vírus.
Sabe, irmãos, a gente não pode, como eu estava falando aqui, sobre remar, sobre trabalho, sobre força mesmo, energia, aplicar energia, sabe? Nas coisas. E aqui eu quero tomar um tempinho aqui. Imagina Jesus olhar para você e você tá lá, deixa o vento levar a gente. Deixa naufragar mesmo. Não vou mais cuidar da minha vida não. Larga para lá a santidade. Eu vou mentir mesmo para mim conseguir. Nós não podemos. Quando Jesus chegar perto desse barco, nós não podemos estar desleixados. Adianta você orar, falar, Deus me livra do vírus, e sair e não tomar os seus cuidados. Você precisa, irmãos, tomar cuidado. Independente do que você acredita. Se a gente se remeter ao Velho Testamento, você vai ver que boa parte das leis eram cuidados específicos com a saúde, que diferenciava eles de todas as nações. Leia lá, meus irmãos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. Leia lá, Deuteronômio. Leia, você vai encontrar todas as aplicações da lei em relação à saúde, como eles deveriam fazer para ser diferenciados. E eles eram, irmãos. Eles eram. Então não adianta você orar, Deus me protege, e você não se proteger. Como eu disse, humanamente falando, você precisa fazer. Agora, o que é espiritual, o que é em relação a milagre, o que é em relação aos céus abertos, Ele vai fazer. Ou Ele fechar, Ele vai fazer. Não adianta você falar, Deus me deu um emprego, e você acordar tarde, não distribuir currículo e tudo mais. Esse é o exemplo mais fácil que a gente pode dar. Ele vai chegar, talvez, pela direção dele, sim. Agora, se ele não te deu uma direção específica, falou, fique em casa que hoje vai chegar um trabalho aí, meu irmão, você tem que buscar. Porque isto é natural e isso você precisa fazer. Agora, se ele te dá uma direção, fique em casa, que eu vou te trazer o trabalho. Agora, irmão, tenha certeza dessas questões. Antes de falar, não é de Deus, não é de Deus, é de Deus, é de Deus. Eu já presenciei pessoas que casaram entendendo que era de Deus e não foram encontradas, não teve nenhuma, na segunda semana já teve traição no casamento. Era de Deus o que a pessoa estava dizendo. Às vezes a gente quer tantas coisas que a gente acaba confundindo o que é uma direção de Deus e o que é o vento batendo. Às vezes a gente toma a direção do vento e acaba não entendendo as coisas. Não é de Deus, o vento é de Deus. A direção de Cristo é de Deus. Mas vamos seguir aqui que o tempo passa muito rápido. Nossos dias são agitados e nós precisamos ter um tempo como Jesus Cristo precisou ter, de relacionamento com Deus. Tempo para orar. Alguns oram indo para o trabalho de carro, indo para o trabalho andando de bicicleta, fazendo aquilo outro, mas tenha um tempo específico, porque Jesus estava envolvido numa multiplicação de pães que era milagre puro. E na sequência, quando ele despediu as pessoas, ele foi ter um tempo para orar. Somente ele e Deus. Tenha isso em mente, irmãos. Mesmo que você faça várias coisas ao dia, mesmo que você tenha planejado, tenha o seu dia, que você, às vezes as mulheres lavam a louça ali em casa, a dona de casa lava a louça em casa, dá banho nas crianças e tá orando no Espírito. Porém, tire um tempo de fato com Deus, que você está fazendo especificamente isso. Aos maridos também, termina de ajudar a esposa em casa, com os afazeres da casa, troca as torneiras, troca as lâmpadas, irmãos, e vai ter um tempo a sós com Deus. Faz igual eu, bota as crianças para dormir, coloca a esposa para dormir, levanta e vai orar. E vai ter o seu tempo com Deus. Em nome de Jesus. Olha só. Versículo 48, já disse. E o mais maravilhoso do versículo 48 é: Ele veio ter com eles. Irmãos, isso é maravilhoso, porque às vezes só Jesus entrando no nosso barco é que as coisas parece que a gente estava na direção correta. Só depois de uma resposta de Deus, ele fala, ei, continua, e você fala, opa, alivia aí um pouco, Jesus, o vento, e Jesus alivia. Ele veio ter com eles, Ele é a resposta, irmãos, Ele é a resposta dos gritos, Ele é tudo, irmãos, Ele é. Ao passo do versículo 50, ele fala assim, Jesus, os caras ficaram então
tão apavorados, de começar a gritar. E Jesus falou assim: ei, sou eu. Não vou falar de Pedro, foi nesse mesmo contexto aí que Pedro falou: ei, é eu, manda até você, aquela coisa toda. Porque eu quero continuar aqui, irmãos, que o tempo ele passa muito rápido aqui. E para finalizar, no versículo 52, eu vou ler do 49 aqui, perdão, 49. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou, disse: tem de bom ânimo. Jesus, eu quero te dar essa palavra hoje, irmãos. Tem de bom ânimo. É Jesus. Tem de bom ânimo. É Jesus. Caminha, fica firme na palavra, fica firme na verdade. Você não precisa mentir, você não precisa passar os outros para trás, você não precisa disso, você não precisa fazer, você precisa ser um povo diferente em todos os seus cuidados, não só com a higiene, como eu estava dizendo agorinha, mas nas suas atitudes. Você precisa ser um povo, uma pessoa diferenciada, uma pessoa direcionada por Deus. Se você for uma pessoa direcionada por Deus, você já vai ser esta pessoa diferenciada. Porque o vento vai estar batendo contrário, você vai estar firme, remando. E isso às vezes, irmãos, dá trabalho. Isso às vezes, irmão, tem que ter energia, tem que ter disposição literalmente para continuar a remar contra o vento, contra as notícias, contra as dificuldades, contra os problemas, contra tudo que é mentira que exista. Você precisa continuar remando na direção que Jesus Cristo te deu. Vamos lá. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. O vento cessou. Ficaram entre si atônitos. 52. Porque não havia compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E eu quero finalizar com o versículo 52 aqui, onde diz que o coração deles estava endurecido. Irmãos, olha só o que esse povo estava vendo. Esse povo tinha acabado de entender no capítulo 4, eles já tinham passado por uma tempestade. Jesus estava no barco, Jesus também acalmou a tempestade, a chuva, que eles estavam tanto na dúvida e falaram assim: nós vamos morrer, você não faz nada, você está descansando com a cabeça travesseira. E Jesus faz aquilo lá, aquela tempestade cessar. Aqui mais uma vez, Jesus entra no barco. Eles estavam aterrorizados, estavam com medo. E mais uma vez o vento para. E o que a Bíblia diz, olha só o foco aqui, que eles não tinham entendido nada. Irmãos, Deus insiste com você, Deus faz milagre na sua frente, Deus tem te dado pão todos os dias, Deus tem feito na sua vida todo dia. E é capaz da gente ser encontrado com coração duro, coração endurecido, irmãos. Seja sensível ao que Deus tem falado nesses dias. Seja sensível e dê a glória a Ele da sua vida. Você estar vivo é graças a Ele. Tenha gratidão por Ele. Não tenha um coração duro, mesmo vendo todos os dias o milagre de Deus. Mesmo vendo todos os dias. E se a gente tivesse presencialmente, eu ia falar para você: você já foi teve algum livramento por Deus? Deus já deu um livramento de vida na sua vida? E eu ia pedir para você levantar a mão. E muitos que vão estar vendo esta gravação, este culto, eles vão dizer: sim, eu já tive. Então, irmãos, não endureça o coração, mesmo vendo grandes milagres desse jeito. E eu quero encerrar por aqui, só dizendo que você, mesmo no seu dia mais difícil, ou no seu dia mais alegre, você precisa buscar ter um tempo com Deus. Você precisa estar na direção você precisa entender a direção de Deus para você e não se desviar dela. O vento vai bater contrário, mas você não pode desviar. Isso vai dar muito trabalho, você permanecer firme. O vento vai bater contra, você vai precisar remar, você vai estar contra tudo, mas se Deus te deu a direção, esteja nela. Ele vai vir até você, no seu barco, na sua casa, na sua família, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, na faculdade. Deus vai estar com você.
não importa a dificuldade. Feche os seus olhos nesse momento e vamos orar. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Que esta palavra venha falar aos meus irmãos. Que essa palavra possa deixar eles permanecer firme na direção que Deus os der. Na direção que Ele der a cada um de nós como indivíduos. Se o Senhor falar aos nossos corações, nós entendermos o que é para fazer e que nós possamos continuar firmes no propósito de sermos cristãos, no propósito de agirmos como o Senhor age, no propósito de estarmos na direção que o Senhor nos deu, independente do tempo, independente das condições de clima, independente do que está acontecendo, independente das notícias, da dificuldade. Nós precisamos remar, ó Deus. Não deixe que a gente esfaleça em dificuldade, não deixe que a gente esfaleça em cansaço, mas que o Senhor renove a nossa energia para continuarmos remando na direção que o Senhor nos deu. Que essa palavra seja tanto para a pessoa como o indivíduo e também nós como igreja, como todos nós reunidos, nós possamos estar de novo insistindo em remar, mesmo contra o vento, mesmo contra um vento contrário. Nós possamos remar, ó Deus, como igreja, continuarmos a orar, continuarmos a permanecer na palavra, na verdade, em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos nessa noite para a honra e glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe vocês e que essa palavra seja um conforto no seu coração. Fica firme, irmãos, que nós vamos em frente, agradando ao Senhor Jesus. Amém. Oi de novo, obrigada por ter continuado até aqui. Espero que essa palavra tenha tocado o seu coração e que Deus continue falando com você no restante dessa semana. Se você ainda não compartilhou esse link com seus amigos, seus familiares, colegas da escola, da faculdade, compartilha, pois isso vai ficar gravado e que isso alcance o maior número de pessoas. Até a próxima experiência online. Deus continue abençoando.